Hello, portadores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, Predicou Fame. O episódio mais vazado dessa temporada finalmente teve sua estreia oficial, Destruição finalmente lançou no Gloob, e sim, esse episódio foi vazado, eu já expliquei toda essa treta aqui numa live que eu fiz antes, vou deixar em cima nos cards caso você queira ver. Mas enfim, esse episódio foi um dos mais diferentes até agora, na minha opinião, acho que foi super interessante, e nesse vídeo eu vim aqui contar um pouco mais dele pra vocês, fazer um resumo e também fazer a minha análise geral, comentar alguns pontos do que eu gostei e que eu também não gostei. Então se você quer saber mais, se prepara, sem mais enrolação, e bora começar. Bom, esse vídeo aqui ele tem o intuito apenas de contar um pouco mais sobre o episódio, fazer uma análise e também um resumo, mas se você quiser entender a polêmica por trás dele, eu fiz uma live antes do episódio lançar, onde lá eu contei tudo sobre isso, falei sobre o porquê que ele foi vazado e como também, vou deixar em cima nos cards caso você se interesse. Esse vídeo também ele tá dividido entre a análise e o resumo, então se você já viu o episódio e quiser pular o resumo também, tanto faz, eu acho que você pode assistir porque tá bem legal o resumo, mas se você se interessar e quiser só ver a análise, dá pra você clicar aí embaixo e ver direto a análise, que também tem pontos bem interessantes pra comentar. Mas enfim, sem mais enrolação, vamos começar. Esse episódio começa com a Marinette, onde ela tá no seu quarto, tentando relaxar depois de todos os acontecimentos lá da noite de evolução, né? Onde ela tem todo aquele caos que a gente vê, tanto no episódio evolução e multiplicação. Nesse momento, a Alia aparece no quarto, onde ela também tá ali dando uma ajuda, preparando um lanchinho. Já o Gabriel Agreste parece que relaxar não tá ali nos seus planos. Ele começa a tochar os Kwamis de pergunta. Ele descobre o poder do Miraculous do Galo, do Orico, que concede o poder do que ele desejar, mas ao tentar fazer alguns pedidos, como desejar o poder de outros Miraculous, ou também poderes que anulassem os poderes dos outros Miraculous, acaba que ele tem o seu primeiro plano frustrado. Assim, então, ele pergunta pros Kwamis e tenta descobrir o nome da guardiã, obtendo um coro de Ladybug como resposta. E ao tentar ser um pouco mais específico e perguntar quem tá por trás da máscara da Ladybug, os Kwamis simplesmente não conseguem dizer nada. Mas o Gabriel não desiste fácil e tenta novamente, perguntando agora aonde ela morava. O Zig acaba abrindo o bico e fala que bastava ele seguir o cheiro dos croissants, e por algum motivo nesse dia, o Tom tava ali muito empolgado e começou a fazer croissant de noite, depois de ver o novo vilão Monarch e acabar se sentindo inspirado em ajudar Paris de alguma forma. Monarch então segue o cheiro dos croissants e vai parar na casa da Marinette, e os Kwamis dizem que a Marinette tem um certo presente que a Ladybug havia dado pra ela, chegando então em uma chave com um pingente de talismã, o que deixou ele muito bravo, porque não era isso que ele queria. Os Kwamis explicam que no caso de algum deles se perder, a Ladybug havia criado uma caça ao tesouro, para que eles voltassem para casa. A primeira pista era seguir o cheiro dos croissants, que levava até a casa da Marinette com a chave, que ela diz que ganhou da Ladybug lá em Caçadora de Kwamis, quando ela foi escolhida para portar o Miraculous do Rato. Nesse momento que eles estão conversando, a Alia, que tinha descido para preparar um lanche, acaba voltando. Ela entra no quarto e se assusta com a presença do Monarch. Ela resolve fazer igual eu aqui, abre uma live e começa a comentar, falando que o Monarch estava na casa da Marinette e que a Ladybug ia descobrir onde ele tá. Ele acaba ficando muito bravo, pega o celular e taca no chão. Depois disso ele volta ali na chave e percebe que o chaveiro esconde o número 42. Os Kwamis então levam o Monarch até a pista de patinação, onde ele abre o armário 42 do vestiário e encontra uma foto da estátua de cera do Cat Noir no Museu Grivan e um papel escrito Rua. Mas na realidade, Rua 42 seria a rua do Museu Grivan, então assim ele resolve ir até o museu, depois é claro de tirar uma foto sem a sua permissão ao lado do dono da pista de patinação, o Philip, que acaba postando ali essa foto para ganhar alguns seguidores. Ele posta alguma rede social aleatória e o Monarch vai embora. Chegando no museu, o Monarch faz a Verônica levar ele até a estátua de cera, que havia um bilhetinho no guiso do Cat Noir escrito bobalhão, e depois ele lê aquilo, já era tarde demais. A estátua na realidade era o próprio Cat Noir, que ativa o seu cataclismo, Ladybug surge com seu talismã e agora Monarch estava preso. Tudo parecia estar muito bem, os Kwamis finalmente estavam de volta com a sua guardiã, e a Ladybug diz que de fato, o guiso do Cat Noir era para ter o endereço dela, mas depois dela ver a foto com o Philip, ela correu para poder encurralar o Monarch. Só que eu não sei o que tem, que eles adoram falar. Essa querida começa a falar, e daí acaba que o Monarch fica brabo, pega a mão do Cat Noir e faz ele dar um cataclismo nele próprio, acaba fazendo uma fusão e se mandando com o braço todo ferrado. É uma cena bem triste, os Kwamis estão desesperados, querendo ir junto da Ladybug, eles não podem, são arrastados pro portal. Foi uma cena bem triste. O Gatuno fica extremamente desesperado pelo fato dele ter dado um cataclismo em alguém e pede pra Ladybug consertar aquilo imediatamente. Porém, seu talismã foi usado para prender o vilão, ou seja, sem chance não ia rolar. Percebendo que eles haviam perdido, a Marinette acaba voltando pra casa e lá se encontra com a Alia, e ela conta que na realidade tudo isso era um grande plano bem mirabolante dela. Desde que ela se tornou guardiã, ela percebeu que os Kwamis poderiam ser capturados em algum momento, e assim ela armou todo esse plano de uma possível caça ao tesouro.
futuro. Ou seja, a Verônica e o Felipe já eram orientados, seja para tirar a foto com o Monarch ou apenas para conduzir ele até a estátua. E nessa mesma época que ela se tornou guardiã, ela disse pro Cat Noir que quando uma foto do Monarch com o Felipe fosse postada, em algum dia aleatório, ele teria que ir até o Museu Grivan, com aquele papelzinho escrito bobalhão entrado ali no seu guizo. E também, logicamente, ela treinou os Kwamis para que eles falassem tudo aquilo e conseguissem manter esse plano intacto, até porque eles eram uma peça fundamental. Depois disso, Gabriel volta para casa com a mão toda ferrada, mas é claro com um plano em mente, mudar o seu visual e derreter os Miraculous, transformando eles em pozinho. Vemos então que ele faz uma reunião com a senhora Tsurugi, o qual temos a Alliance sendo testada pela primeira vez. A Natalie parece estar cuidando de toda essa reunião e até impede que o Adrian entre ali. Como a tecnologia presente uma bolinha da marca Tsurugi, Monarch junta a tecnologia de criar os anéis junto do pó de cada Miraculous, criando assim um anel para cada joia. Apresentando seu novo traje branco e prendendo os Kwamis em uma gaiola imensa, Gabriel Agreste se transforma pela primeira vez em Monarch, se apresentando assim como o novo vilão dessa temporada. Dessa maneira o episódio chega ao fim. Enfim, agora que a gente já viu o resumo do episódio, bora analisar ele, que tem muita coisa pra gente comentar. Bom, a primeira coisa que eu queria falar é um pouco sobre a mecânica e a estrutura desse episódio, que eu percebi que foi bem diferente comparado aos outros episódios, tanto das outras temporadas quanto até de evolução e multiplicação. Em multiplicação, por exemplo, a gente tem diversos segmentos pra acompanhar. A gente tem a escola, a gente tem a Marinette, a gente tem a Alia conversando com ela, a gente tem o Monarch, a gente tem os anéis, a gente tem várias coisas pra prestar atenção. Esse episódio não tem tanto isso, não muda tanto as cenas. Até percebi que pra algumas pessoas não foi um episódio tão impactante, acho que por causa disso, porque é uma história só, é um acontecimento que se desdobra no episódio todo, e não tem outras reviravoltas, não tem cenas diferentes ou outros acontecimentos. É uma história só contada nesse episódio. Esse episódio ele tem uma dinâmica muito lenta comparado aos demais episódios, mas ao mesmo tempo que eu acho isso, eu acho que ele tinha que existir, e eu acho que essa foi a melhor forma que eles encontraram pra fazer isso. Você pode perceber que até mais ou menos a metade a gente consegue acompanhar muito bem, a dinâmica tá muito boa, a gente vê o plano dela, só que depois que o plano dá errado, que o Cat Noir acaba acertando o cataclismo no Gabriel, a gente volta lá pro quarto da Marinette e é explicado todo o plano do zero, sendo que se você tem o mínimo ali de concentração no episódio, você consegue entender o porquê. Só que obviamente a gente tem que levar em consideração que Miraculous ainda é pra criança, e talvez não fique tão claro pro público infantil qual que era o plano de verdade ali, e eu até entendo a necessidade de explicar ele. Mas eu gostei muito porque ao mesmo tempo que tem luta com a Ladybug e com o Cat Noir, tem um plano muito estruturado, tanto pela parte do Monarch, quanto pela parte da Marinette, né? A gente viu que ela tem planos muito bons e que ela realmente quebrou a cabeça pra fazer o melhor dela. A Ladybug, ela sim foi uma guardiã extremamente negligente em vários pontos, mas que ela tem várias cartas na manga, isso a gente não pode discordar, e que ela de fato fez diversos planos muito bons. Esse episódio é um claro exemplo disso, né? É um plano da Marinette sendo colocado em ação. Isso faz a gente entrar em outro tópico, que é em relação ao roteiro, que eu achei o roteiro extremamente coeso. Como eu falei, esse episódio precisava existir em questão do roteiro mesmo. Achei genial a proposta de trazer isso na mesma noite de evolução, porque mostra o quanto o fato do Gabriel estar com todos os Miraculous não iria fazer ele continuar nas acumatizações, e sim tentar tudo que ele podia. Então isso vai levar tanto no episódio de evolução, onde ele tenta usar o Miraculous mais forte, e depois ele vai pesquisar no livro, encontra o Miraculous, né, do Galo, que também é muito poderoso, e ele vai testando todas as formas que ele pode, tenta achar a casa da Marinette, acaba não conseguindo, o que vai fazer ele ter que aprimorar e se tornar o Monarch no final desse episódio. Inclusive esse momento do Monarch se tornando de fato o Monarch, com esse novo visual, com os anéis, é um momento muito curto, que eu achava que ia ter até muito mais cenas, mas eu acho que do jeito que eles colocaram foi essencial, e não precisava de mais. Eu acho que finalizou muito bem, as frases de impacto no final, e a transformação no final, foi assim pra fechar com chave de ouro. Em relação à animação, eu acho que ela até me surpreendeu positivamente. Eu tava esperando uma animação com uma qualidade muito baixa, inferior ao que a gente tá acostumado, se bem que Miraculous tem uma qualidade que, enfim, tá inferior a isso, é pior ainda. Mas sendo bem honesto e franco, pelos trailers, eu acho que a única coisa que tava me incomodando era a cena no museu, e isso continuou no episódio. Eu acho que no museu ainda tem cenas muito estranhas e muito mal animadas, principalmente na questão de iluminação. Depois a gente tem os personagens que eu gostaria de comentar aqui, que o primeiro deles é os Kwamis. Eu falei, assim, várias vezes em vários vídeos que os Kwamis iam ter um papel importante em algum episódio, eu só não sabia qual. Eu achava que já ia ser evolução de cara, mas depois, com o andar ali dos episódios, eu tinha certeza absoluta, principalmente depois que saiu a sinopse, que era nesse episódio. A gente tem o Gabriel tentando extrair o máximo de informação que ele pode dos Kwamis, e como eu falei, tem um contraponto, porque os Kwamis são muito bem tratados com a Ladybug, eles são humanizados de fato, os sentimentos deles, e ver eles sendo torturados pelo Monarch daquela forma é algo que gera até uma revolta pelo Gabriel, você quer dar um tapa na cara dele. Depois a gente tem a personagem da Natalie, que ela vive me
gerando dúvidas, porque agora ela meio que tava ali nessa mesma reunião com o Gabriel e a senhora Tsurugi no final do episódio, sendo que são cenas após ela ter se rebelado contra ele. E uma outra coisa também é que num trailer recente, a Natalie, pelo que parece, vai pedir pra ser akumatizada no episódio Paixão. Então por quê? Sabe, por que ela tá fazendo isso? Por que ela tá se submetendo a isso ainda? Eu já teorizei lá sobre o Adrian e tudo mais, mas isso não faria ela ainda continuar com o Gabriel, sabe? Acho que tá muito estranho pra mim. Parece que ela tá perdida no personagem. Acho que a gente tem que ver os próximos episódios pra entender um pouco melhor. E por fim, vamos falar do mais aclamado, que tá todo mundo pedindo, que é o cataclismo que o Gabriel levou, que é o grande foco do episódio, que é o que tá todo mundo comentando, e eu acho que, assim, vai ser... Aquilo ali, quando aconteceu, de fato, eu falei, acabou a temporada aí. Porque o fato do cataclismo ser usado em um ser humano pela primeira vez é algo muito novo, que abre brecha pra diversas coisas. Eles podem explorar isso de maneiras, assim, inúmeras, sabe? Eu acho que o roteiro pode explorar isso tanto nos outros episódios, mas enfim, tem uma brecha de possibilidades que eu não consigo nem pensar. Depois que eu vi o episódio, eu comecei a teorizar sobre isso, e eu acho que talvez aconteça com ele algo bem parecido com o que aconteceu com a Emily e com a Natalie. Ele começa a perder a sua energia vital. O cataclismo do Cat Noir, como eu falei, nunca foi usado em um ser humano, mas ele representa o azar. Então eu acho que ele vai, de alguma forma, afetar o Gabriel, principalmente fisicamente. Eu acho que isso é uma coisa legal e que também vai fazer um contraponto com toda a família Agreste, né? Tanto com a Natalie quanto com a Emily. Porque a gente viu que a Emily, por estar nesse caminho, acabou ficando doente. A Natalie tava nesse caminho, estava doente e agora tá meio que voltando, né, e enfim, tentando se afastar disso, e o Gabriel, que continua nisso, agora vai começar a ficar doente. Então eu não sei, é uma ideia do que pode acontecer, sinceramente eu não sei o que esperar, mas enfim, eu acho que essa foi uma das coisas que mais me chamou a atenção no episódio. Mas agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse episódio. Como eu falei, na semana que vem já tem jubilação, e então a gente tem essa semana aí pra teorizar e comentar um pouco mais, porque na semana que vem a gente já vai com o próximo episódio, e acho que é até bom, porque esse episódio não foi feito pra gente teorizar muito. Eu acho que ele só amarra o início da temporada, e a partir de agora é só tiro, porrada e bomba. Mas enfim, comenta aí o que você acha. Se você gostou desse vídeo e quer apoiar aqui meu trabalho, deixa o seu like. Se você é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal também. E se você quiser apoiar, você pode também clicar no botão de Seja Membro aí embaixo. Espero vocês em breve, até mais e tchau!